Bem-vindos, bem-vindos. Agora nós resolveremos o exercício. Consuma um programa que calcule a quantidade de latas de tintas necessárias e o custo para pintar tanques cilíndricos de combustível, onde serão fornecidos a altura e o raio desse cilindro e o custo da lata de tinta. Sabe-se que cada lata contém 5 litros, cada lata de tinta contém 5 litros, cada litro de tinta pinta 3 metros quadrados. A forma da área do cilindro, né, o professor deu aqui para ficar mais simples. O raio e a altura do cilindro serão os dados de entrada, especificado aqui em cima. É o segundo exercício da segunda lista. É exercício de revisão e fixação de funções ainda. Nada de novo aqui. E diferente não, né? É um pouquinho mais elaborado que o primeiro, mas também sem segredo nenhum. Vamos lá. Bibliotecas. Eu estou usando a biblioteca Math.h aqui. É uma biblioteca com funções matemáticas. É bastante interessante. Algumas funções que eu utilizei aqui estão dentro dessa biblioteca, eu vou mostrar para vocês. E uma coisa, se você quer ver o que tem na biblioteca, coloca no Google lá, Math.hc, que aí você vai ver vários sites que especificam as funções que tem. Aqui tem função de raiz quadrada, tem função de potência, aqui tem função logaritmo, aqui tem função de seno, aqui tem um monte de função trigonométrica, né? Tem o π aqui definido com várias casas decimais de precisão. É bastante útil mesmo essas bibliotecas, bastante útil. E mais pra frente eu vou especificar o que eu utilizei dessa biblioteca aqui. Vamos lá, 2 defines. Lata de tinta 5, né, litros. Como é fixo aqui do exercício, eu fiz um define para ficar mais prático de trabalhar isso no código. E para o futuro, se eu quiser mudar a lata de tinta, ao invés de alterar 3, 4 vezes lá embaixo, eu altero aqui em cima e eu já sei que mudei todas as latas de tinta. E a área pintada por litro de tinta também, 3 metros quadrados, como dado aqui no exercício. Certo, dois escopos de funções declarados aqui. Uma para calcular a quantidade de latas de tinta, que vai receber a área que você tem para pintar, e ela vai retornar um número inteiro. Esse inteiro é a quantidade de latas de tinta, como está bem claro na função, né? Faça sempre nomes claros para saber o que a função retorna. E por que inteiro? É difícil não, né? Pode acontecer, e vai acontecer frequentemente, de dar um número, ponto flutuante aqui, um número com casas decimais. 2.3 latas de tinta, 3.4 latas de tinta. É difícil dar sempre um número inteiro em toda a execução. Então, como nós não podemos comprar 2.3 latas de tinta, se nós vamos precisar de 2.3 latas de tinta, nós teremos que comprar 3. Então, nós retornamos o inteiro com a função da Math.h para arredondar esse número para cima, que nós veremos a seguir. Então ela vai receber o quê? Vai receber um double área, que vai ser a área a ser pintada em metros quadrados, e ela vai retornar um inteiro, que é a quantidade de latas de tinta necessária para pintar essa área. Outra função, calcular a área do cilindro, que vai receber o raio e a altura, 2 doubles, e vai retornar um double, que é a área deste cilindro com este raio, com essa altura. Coisa simples. Vamos lá, main, 3 variáveis double, altura do cilindro, raio do cilindro, preço da lata de tinta, para ficar bem claro aqui, né? Área do cilindro, preço total, aqui são as variáveis para armazenar retorno dessas funções. Vamos ao código. Forma a altura do cilindro a ser pintada, altura, raio, o preço da lata de tinta, né? Para você calcular o valor depois. Ele pede o valor aqui? Não pede o valor, ficou esse, mas ótimo. Eu altero o exercício depois para ele pedir o preço também. Consuma a quantidade de latas de tinta necessária e o custo. Não, ele pede sim, desculpa. Ele pede o valor também. Então tá tudo certinho. A área do cilindro vai ser calcular a área do cilindro, a função que eu declarei aqui em cima, ó, o escopo dela, calcular a área do cilindro, vai receber 2 doubles, raio e altura, e vai receber um double área. Então eu chamo essa função, olha, minha área do cilindro vai receber o quê? Vai receber essa função com esses 2 parâmetros. Então eu passo o raio, passo a altura do cilindro. Dentro dessa função eu vou calcular a área e vou jogar dentro dessa variável aqui depois. Com o tempo vocês vão pegar isso facinho. É a mesma coisa para a quantidade de lata de tinta.
eu passo a área do cilindro que eu recebi aqui em cima, e com a área do cilindro eu posso calcular a quantidade de latas de tinta que vão ser necessárias. Imprimo os dois. E o preço, qual é o preço? É a quantidade de latas de tinta vezes o preço, né? Óbvio. Coisa assim. Agora vamos às funções, que é o que realmente interessa, né? Vamos lá, calcular a quantidade de latas de tinta. Recebe um dobro a área e retorna a quantidade de latas de tinta. Bem simples, né? Você vai receber a área a ser pintada e vai ver quantas latas de tinta são necessárias. Calculando a quantidade de latas. Eu tenho a minha área total e o que eu vou dividir isso por quanto? Pela quantidade de área que eu pinto por litro e pela quantidade de área que eu pinto por litro e pelo volume da lata de tinta. Tá, como assim? É porque aqui eu dividi por um e dividi por outro. Mas é a área pintada por litro vezes o volume da lata. Então, se eu tenho... Tem quanto aqui em cima? Uma lata tem 5 litros. A área pintada por litro 3 metros. Então, com a lata, eu vou pintar 15 metros quadrados. É o que faz isso aqui. Quantidade da lata de tinta sem problema. E aqui, seal, essa que é o teto, né? Arredonda para cima o valor. É nessa função aqui que nós pegamos essa quantidade de lata de tinta e arredondamos ela para o primeiro inteiro com o valor superior a ela. Tá, como assim? Se o resultado dessa quantidade de lata de tinta aqui, por exemplo, for 3.6, ele vai pegar esse valor com o seal, com essa função, ele vai arredondar para 4.0. Mas ainda double, né? E como o meu retorno é inteiro, eu faço um casting aqui, como eu expliquei anteriormente, para indicar aqui, para passar esse valor para inteiro, como retorno da função, né? Para indicar que eu quero ele como inteiro. Simples. Passou um ponto flutuante, essa função seal, né, vai arredondar para o primeiro inteiro com o valor superior a ele. Tem uma função chamada floor também, né, de chão, que vai arredondar para baixo. Dentro do método.h tem tudo lá. Caso vocês precisem, você vai lá e vê coisas desse tipo. Mas esse daqui é arredonda para cima. Arredondando, eu vou ter a quantidade de latas de tintas necessárias. Se eu preciso de 3.1 para minha área, eu vou ter que comprar 4 latas de tinta. Se eu preciso de 3.7, eu vou ter que comprar lá 4 latas de tinta. Exatamente como está. Vamos ao calcular a área do cilindro. Vai receber um raio em uma altura, 2 doubles, vai retornar um double também, que é a área. A área do cilindro, o professor já deu aqui, né, uma colazinha, é só Ctrl+C, Ctrl+V. Mais duas utilizações de uma função e de uma variável global, né, de uma definição dentro da biblioteca Math.h. Poll é a função potência. O que ela faz? Ela eleva o primeiro argumento ao segundo. Como assim? Aqui eu estou elevando o raio ao quadrado. Faz parte do cálculo da área do cilindro. Se fosse raio e colocasse um 3, seria raio ao cubo. Raio à 19ª potência, por exemplo. Pega o primeiro argumento e eleva ele ao segundo. Sem problema. MP aqui é o que eu falei. É o pi definido dentro da biblioteca, lá com várias casas decimais. Se estiver curioso de quantas casas decimais tem de precisão, só ir lá no Google e acessar a biblioteca e ver. Então, basicamente, eu calculo a área do meu cilindro aqui. Não vou entrar em detalhes dessa forma, que não é o foco aqui, né? Até porque o professor já deu. Basicamente é 2 vezes a base, porque a base e as duas pontas, né, tem a mesma área. E o perímetro do círculo vezes a altura. Perímetro do círculo vezes a altura. Retorna essa área. Meu main, o que faz? Ele vai calcular a área do cilindro e com a área do cilindro ele vai olhar quantas latas de tinta é necessário. Com esses dois eu posso ver o preço. Tá vendo como é simples? Ao invés de colocar esse monte de código aqui, tudo bem que aqui é uma linha, não faria esse problema todo. Mas se essa função tivesse, por exemplo, 5, 6 linhas, 7, 8 linhas, ou muito mais, como acontece frequentemente, 15, 20 linhas, aí joga 20 linhas aqui, joga 20 linhas ali, joga 30 linhas ali, o código fica extremamente poluído. Com a função não. Tá claro aqui o que essa parte desse código faz. Tá vendo como é útil? Mais do que isso, se no futuro, se for fazer outro programa que precisa de calcular a área do cilindro, vem aqui, copia essa função, joga lá. Se você já testou, já sabe que ela funciona, você não precisa nem realizar nada. Tá bem claro o que ela faz. Reaproveitamento de código, né? É algo que realmente acontece, gente. Não é historinha, não, para ser politicamente correto, não.
é algo que realmente acontece. Aqui não faz diferença porque é 1, 2, 3 linhas de código. Mas quando for implementar algo de 500, 600 linhas e seu código estiver bagunçado, você não conseguir ver o que está lá, aí vai doer no coração, tem que refazer tudo. Então faz bonitinho, faz direito, que aí você faz uma vez só e pode usar o resto da vida. Aqui já tem a área do cilindro, aí você pode fazer outra, não para esse exercício, né? Mas para o futuro você pode fazer outra. Calcular a área do paralelepípedo e de várias formas geométricas, fazer uma função geral lá para calcular áreas de formas geométricas. Ideias para o futuro, né? É útil. Então, sejam claros nos nomes das funções para você olhar para ela e saber exatamente o que ela faz. Também no nome das variáveis, que eu estou percebendo que não está sendo muito claro, para você se situar, né, no que está armazenado aqui. Ó. Essa variável aqui está bem claro o que ela tem. Ela tem dela a altura do cilindro, não tem como errar. O raio do cilindro, o preço da lata de tinta. É uma forma bem didática de fazer, mas é claro, é bem claro mesmo. É ótimo fazer esse tipo de definição. Então, o ideal é que você olhe para a sua função e sem nem olhar a implementação dela. Não olha a implementação, não. Olhou aqui, pela própria declaração de escopo, você tem que saber o que ela faz. E se for algo muito especial, né, não para essas funções aqui, mas é bastante... É usual nas declarações de funções mais elaboradas que você indique mesmo o que ela retorna e o que ela recebe. Então aqui, ó, recebe double area aqui, ó. Double area igual a área que será calculada e retorna a quantidade de latas de tintas necessárias para pintar essa área. Latas de tinta arredondadas para cima, né? Novamente, para essas funções aqui, isso não é necessário, é redundante, porque no próprio nome você já sabe. Mas se algum dia você olhar para a função e não saber o que ela faz assim, mesmo colocando um nome muito bom, você fala, poxa, eu não sei o que aquele quarto, quinto argumento ali é. Faz 3, 4 comentários em cima, declara certinho, olha, o argumento 1 aqui, ó, esse raio aqui é o raio da base, essa altura aqui é a altura do cilindro. Se não ficar claro, coloca, não faz mal. Um comentário a mais e aí você vai poder reutilizar esse código pelo resto da sua vida. Então, vamos testar o programa, né? Informe a altura da área do cilindro a ser pintado. Eu quero um cilindro de 4 metros de altura. Informe o raio do cilindro. Eu quero um cilindro de 5 metros de raio, não, 2 metros de raio. Preço da lata de tinta, R$15. A área 75.4. Aquela chamadinha de função aqui, viu? Aqui embaixo. Calcular a área do cilindro. Retornou 75.4. Quantidade de latas 6 unidades, arredondado para cima, né? Provavelmente não, deu 5 ponto alguma coisa aqui. 75. Quanto seria o cálculo? A gente pode colocar um printf aqui em cima, ó. Só para nós vermos de quanto foi arredondado. O valor não arredondado é e aqui nós vemos o valor que ele era e para quanto ele foi arredondado. E o valor necessário, né? Que é basicamente a quantidade de latas vezes o valor da lata de tinta. Vamos lá. Quanto era mesmo? Nós colocamos 4 metros de altura e 2 de raio. O preço era R$15. Aqui, era 5.02. Mas, como não dá para comprar 5.02 latas de tinta, arredondou para 6. Vou colocar um valorzinho maior. Vou colocar 4,3. Da tinta, R$78. Preço mais prático. Aqui deu 8,79, mas como não dá para comprar 8,79, arredondou para 9. É uma função bastante útil. Como de costume, né? O código, a lista de exercício, o PDF da lista, o enunciado da questão e algumas outras informações estão aí na descrição do vídeo. Espero ter ajudado.
Qualquer dúvida, sugestão, só deixar um comentário. Ou me mandar um e-mail. Tchau, tchau.